Olá, queridos amigos. É com grande prazer que a gente compartilha mais uma vez de momentos de reflexão à luz do Evangelho do Cristo e da doutrina espírita. Nós vamos rogar ao Mestre que nos oriente nesse nosso estudo. Nosso assunto de hoje é mediunidade. Portanto, vamos falar da capacidade de comunicação entre os espíritos encarnados e desencarnados. A comunicação na nossa civilização, por muito tempo, se deu por intermédio de mensageiros, depois que surgiu a escrita através das cartas. Com o passar dos anos, o avanço de algumas descobertas, a possibilidade de conexão, de comunicação, ultrapassa fronteiras enormes, primeiramente com o advento do rádio, depois evolui para a TV e mais recentemente com a internet e a sua quebra memorável de barreiras. Através das muitas maneiras de comunicação pela internet, que inclusive nós temos utilizado demasiadamente nesse momento de pandemia e isolamento social, tem nos permitido essa conexão e aproximação que estamos tendo agora, por exemplo. A mediunidade nada mais é do que esse intercâmbio, a comunicação entre os encarnados e os desencarnados através das ondas de sintonia do pensamento. E isso ocorre desde que o planeta começou a ser habitado. Se o ser encarnado tem a faculdade de pensar, então ele tem a faculdade de se comunicar pelo pensamento. Uns de maneira mais consciente, seja pelas diversas manifestações de mediunidade, por exemplo, ver, ouvir, escrever, se comunicar diretamente com os espíritos, ou ainda de uma maneira menos consciente, mas também possível, como, por exemplo, pelos sonhos, pelas lembranças, pelas intuições, pelas sensações. Assim, o pensamento ele é um instrumento de intercâmbio que possibilita essa comunicação. Em geral, todos nós somos médiuns, porque todos nós temos a possibilidade, a capacidade de comunicação com o plano espiritual. Mas a doutrina espírita denomina médium como aquele que ostenta essa capacidade, que na verdade tem essa capacidade desenvolvida, pulsante. Como a gente sabe se alguém é médium? Nós só saberemos se uma pessoa é médium ou não com treinamento, experimentando. Através da possibilidade de se comunicar com o plano espiritual, com esse treinamento, com esse estudo, nós vamos poder dizer se uma pessoa é ou não médium. Existem também, e não são poucas, aquelas pessoas que têm mediunidade ostensiva, mas que não querem ser médios por terem medo. Medo de espírito, por exemplo, de ver, Ou porque não querem a responsabilidade que a mediunidade traz. Entretanto, essas pessoas, por terem essa facilidade de comunicação, mesmo não querendo ver, mesmo não querendo se comunicar, continuam atraindo os espíritos que desejam se comunicar e precisam educar esse intercâmbio, porque senão acaba sofrendo muito. Dessa forma, a gente pode pensar, a mediunidade seria uma bênção ou uma maldição? Na verdade, ela é apenas um mecanismo de comunicação. Como a utilizamos é que caracteriza o impacto que ela terá na nossa vida e na vida dos que nós temos contato, das nossas influências, das nossas companhias espirituais. A faculdade mediúnica em si, ela é neutra. A intenção e o uso que o médium atribui a ela é que caracteriza essa faculdade como sendo algo positivo ou algo negativo. Assim como qualquer outro atributo, qualquer faculdade que nós temos enquanto espíritos encarnados, seja ver, ouvir, falar, pensar, nos movimentar, tudo isso, se nós ignoramos essas faculdades, ou pior, se nós utilizamos elas de maneira inadequada, consequências desastrosas podem acontecer. A mediunidade, por ser uma faculdade tanto quanto qualquer uma dessas,
também acarreta em consequências desagradáveis quando a gente não utiliza ela para o bem. Como a gente costuma dizer, não nos utilizamos dela nos princípios do bem e do amor. Faculdade mediúnica tem essencialmente a função de servir. Servir à comunicação, à caridade, à instrução dos espíritos encarnados e desencarnados, ao consolo das pessoas que se amam e se veem separadas pelo desencarne. Por isso, ela deve ser uma faculdade a serviço do bem e do amor. Sendo assim, deve estar categoricamente orientada pela doutrina do Cristo. Da mesma maneira em que nós temos facilidade e aptidões diferentes do uso das nossas faculdades materiais, por exemplo, tem gente que é melhor cozinheiro, tem gente que tem aptidão para marcenaria, outros são bons desenhistas, alguém pode ser um bom médico, um bom engenheiro, outra pessoa tem facilidade na oratória. A faculdade mediúnica, ela também se desenvolve e se revela, vai se revelando as aptidões de cada médium, sendo eles encaminhados para os serviços e reuniões que mais serão úteis no seu desenvolvimento e no serviço da sua mediunidade. Ou seja, o médium vai aonde? Ele vai aonde for necessário. Ele vai aonde a mediunidade dele for mais bem aproveitada, aonde essa aptidão servir melhor ao próximo. Desta forma, sendo a mediunidade apenas uma aptidão neutra, a educação que se dá a ela é que é o ponto-chave dessa nossa discussão. Nisso, a doutrina espírita, ela tem por excelência a orientação e a educação para o bem, em consonância com a proposta de amor e de caridade de Jesus. Não é desconhecido que a mediunidade é uma faculdade que se manifesta desde que o homem surgiu nesse planeta. Todas as civilizações que a gente tem notícia, que nós estudamos, nós temos inúmeros registros de manifestações e de tentativa de comunicação do homem com um ser superior. O que nós vamos nos atentar é com a importância, com a relevância que essa faculdade toma quando Jesus vem ao nosso planeta e nos orienta qual é o nosso papel e a nossa função nessa vida. Através do Cristo, nós recebemos claras orientações e objetivos para a utilização e desenvolvimento dessa faculdade. E a vinculação dessa utilização para o exercício do bem, o que nos traz daí enorme responsabilidade. Mediunidade com Jesus vem a serviço do próximo, da redenção da humanidade, da caridade. E por tudo isso, vem ao serviço da nossa própria melhoria, do aumento da nossa consciência, do exercício do bem ao próximo que nos enobrece, que nos auxilia ao nosso processo de evolução. Por isso é tão importante que a gente saiba como utilizá-la para o nosso bem e para o bem do próximo. Como nós dissemos há pouco, todas as nossas faculdades, elas podem ser empregadas beneficamente ou equivocadamente. A mediunidade, na grande maioria dos casos, ela se trata de uma oportunidade de resgate, de reparação. De maneira assim geral, na maioria, na generalidade, a mediunidade é uma chance, muito provavelmente, de um espírito que muito errou, que muito magoou, que muito tropeçou anteriormente e que agora tem na oportunidade de serviço ao próximo um instrumento para a sua melhoria, para o seu resgate, para a sua reparação. Se essa faculdade, a mediunidade, ela é oportunidade, e oportunidade tem por definição uma ocasião favorável para se fazer alguma coisa, como é que nós podemos desempenhar esse trabalho à altura do que ele representa? Como aproveitar
esta oportunidade. Na Revista Espírita de 1863, nós temos uma indicação assim, de que todo homem pode tornar-se médium. Mas a questão não é ser médium, é ser bom médium, o que depende das qualidades morais. O Emmanuel nos esclarece, no livro Seara dos Médiuns, na mensagem Força Mediúnica, mensagem inclusive que nos inspira para essa nossa reflexão de hoje. A seguinte questão: não valem médiuns que apenas produzam fenômenos. Não valem fenômenos que apenas estabeleçam convicções. Não valem convicções que criem apenas palavras. Não valem palavras que apenas articulem pensamentos vazios. A vida e o tempo exigem trabalho e melhoria, progresso e aprimoramento. Olha que interessante. Muito mais do que ter facilidade de comunicação, muito mais do que estabelecer fenômenos físicos, o que vale é trabalho e melhoria, progresso e aprimoramento. Um bom médium, então, não é aquele que tem facilidade na comunicação. Não é aquele que tem as faculdades mais desenvolvidas, mais ostensivas, mas é aquele que está amparado por bons espíritos. E para que isso ocorra, só se esforçando para ser uma pessoa melhor. Ou seja, um bom médium é um homem bom. Não há bom médium sem um ser humano que esteja comprometido com o bem e com a sua melhora pessoal. Muitas vezes nós nos preocupamos com procedimentos complicados para a gente ampliar a mediunidade, quando a instrução real, genuína, já está posta lá no Evangelho. Amai-vos e instruí-vos. Quando nós estamos sintonizados no amor, somos bons médiuns. Afinal, por meio de nós, onde quer que a gente esteja fazendo e desempenhando o papel que nós estivermos, Jesus poderá atuar através de nós na seara do bem. O Emmanuel, novamente, nessa mesma mensagem que a gente citou, ele nos esclarece que mediunidade, tanto quanto a visão física, representa, do ponto de vista moral, força neutra em si própria. A importância e a significação que possa adquirir depende da orientação que se lhe dê. Assim como nós podemos usar a visão para avaliar negativamente um trabalho, para examinar defeitos, para apontar dificuldades, nós podemos utilizá-la para encontrar a beleza nas pessoas. Da mesma maneira que a nossa fala pode ser utilizada para a disseminação do bem, ela também pode servir para a manifestação da discórdia. A força mediúnica, em verdade, não ajuda e nem edifica quando esteja distante da caridade e ausente da educação. Por isso, meus queridos, sejamos médiuns de comunicação ostensiva ou médiuns da vida, a nossa principal tarefa é nos evangelizarmos, pois só assim a nossa mediunidade se enriquece de luz, de amor, de propósito, e nós seremos bons servidores na seara do Cristo. Que o Mestre Jesus nos abençoe e nos oriente agora e sempre. Muita luz a todos.